Hello, guys! Como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Bom, esse vídeo é para explicar um pouco sobre o Be Going To, tá? Eu acredito, agora eu não me lembro, deixa eu dar uma olhada aqui anteriormente, se nós chegamos a falar sobre o will. Deixa eu ver aqui. Acho que ainda não. Bom, muito bem. Então, a gente vai começar a falar aqui sobre o Be Going To. Existem algumas formas de falar frases, né, o inglês, né, no futuro, né? Então, nós temos o will, nós temos o be going to, nós temos o present continuous, que a gente usa em dois momentos, né? E um deles é para falar sobre o futuro. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o be going to, tá? Então, assistam esse vídeo e aí vocês vão fazer aqui, essa page aqui, 61, tá? 61, e também a 63. E também é sobre o be going to, tá bom? Então, vou abrir aqui meu Word para explicar melhor para vocês. Bom, o be going to, esse é o nome, né, do futuro em inglês para quando você faz algum plano ou você tem a intenção de fazer alguma coisa, ou alguém tem a intenção de fazer alguma coisa, tá? Então, você, em todas as frases, você vai utilizar, né, o be going to. O que você vai mudar de uma frase para outra, né? O verbo to be. Porque o verbo to be, ele vai concordar sempre com o sujeito. Então, ó, no caso aqui, I, né? Aí o verbo to be, am. He, aqui o verbo to be, no caso, is. They, aqui o verbo to be, are. Tá? Então, você sempre vai precisar observar o sujeito. Qual é o sujeito? Quem que é o principal sujeito da frase? Né? E aí você vai concordar o verbo to be. O going to, ele vai ser sempre going to, ele nunca vai mudar, tá bom? E aí, né, então, o que a gente precisa entender? Que o going to, ele faz esse trabalho, né, nesse caso, porque o verbo go também tem um outro significado, que é o ir, mas aqui no futuro, ele faz o trabalho de futuro. Então, na verdade, ele aqui, ele não tem um significado, não tem mais um significado de ir, né, do que tem o verbo go. Nesse caso, ele só tem um sentido de que é futuro, tá? Então, ou seja, as suas frases, elas sempre vão ter o be going to e vão ter o verbo principal da frase. Nesse caso aqui é o travel, nesse caso aqui é o change, nesse caso aqui é o make, tá bom? Então, aqui tem alguns exemplos de frases, só para vocês entenderem um pouco melhor. Então, ó, I'm going to travel next year, tá? Então, assim, isso é um plano futuro, né? De que eu vá viajar no ano que vem. Então, nesse caso eu utilizo o going to. Então, aqui, I am, né? Porque é o verbo to be que concorda com o pronome I. Going to e o verbo travel, tá? Na negativa, a única coisa que você precisa fazer é colocar o verbo to be na negativa, né? No caso, então, aqui is é isn't. Se aqui tivesse na negativa, ia ser I am not, tá? E assim por diante. Então, você sempre vai deixar o verbo to be na negativa. E aí a frase vai ficar, né, automaticamente na negativa. Então, ó, he isn't going to change his job for the next 6 months. Tá? Então, ele não vai mudar de trabalho pelos próximos 6 meses. Então, aqui, né, é uma frase na negativa. Então, o verbo to be que está na negativa. Aqui você também poderia dizer he is not, também estaria correto, não tem problema, tá? Aqui é a de question, um exemplo de question. Are they going to make a new movie? Então, assim,
lembra que sempre quando a sua frase tem o verbo to be e você vai fazer uma pergunta, o verbo to be inicia a frase? Aqui vai ser a mesma coisa, tá? Então, ó, aqui, se fosse uma pergunta, seria Is he going to change? Aqui poderia ser Am I going to travel? Ou Are you going to travel? Né? Para fazer um pouco mais de sentido. Então, a única coisa que vai mudar é que o verbo to be vai iniciar a frase. De resto, a frase continua a mesma coisa. Going to, verbo make, aqui, beleza. Quando você for responder uma frase no going to, no future, né? Você vai responder igual você responde as frases que tem o verbo to be. Então, no caso aqui, are they going to make a new movie? Se for sim, yes, they are. Se não, no, they aren't, tá? Não tem muita diferença, assim, das regras que você utiliza em frases que você utiliza o verbo to be, né? Aqui você vai utilizar o verbo to be, só que no futuro, tá? Enfim. Aí aqui, na page 61, primeiramente, né, você vai fazer aqui, então, vai ler essa conversation, read the conversation, choose the true or false. Então, vocês vão escolher aqui se essa frase é true ou se é false, tá? Depois aqui, complete the chart, vocês vão completar, né? Observa aqui a conversation, para vocês completarem aqui certinho. Now 3. Alex is talking to his mom about his conversation with David. Write sentences with the affirmative form of be going to. Então, vocês vão pegar essas palavras aqui, né, principais das frases, e vão adicionar o be going to, tá? Então, são só frases afirmativas, então não precisam se preocupar com negativas nem interrogativas aqui, tá? Então, ó, David, save some money next week. David is going to save some money next week. Tá? Não tem muito segredo. A única coisa que você precisa observar aqui é is, né? Porque é David, né? He, então é he is, né? David is. Quando é plural, Amy e Jen, aí não é mais is, aí é are, né? E quando eu falo I, é sempre I am, tá? Então, é isso que vocês precisam observar quando vão escrever a frase com be going to. Como é que vai ficar o verbo to be. Na for, vocês vão completar, ó, as frases com o formato negativo do be going to. Então, tá vendo aqui? Tem, né, as partes que vocês vão precisar completar aqui, elas estão dentro desse quadrinho. A única coisa é que você vai ter que adicionar, né, o be going to, igual aqui, né, e deixar o verbo to be na negativa. Então, ó, Luiz e Gustavo have tickets to the soccer game tomorrow. They aren't going to watch it on TV. Então, ó, aqui tava watch it on TV, né? Aí aqui foi acrescentado o verbo to be na negativa, porque é para fazer todas as frases da negativa, e o going to, tá? Então, mesma coisa, precisa observar quem é o sujeito da frase para você saber qual é a forma do verbo to be que você vai precisar completar. Read the instructions, then complete the sentences with the affirmative or negative form of verb to, of be going to and the verbs. Então, esses são os verbos que vocês vão utilizar, tá bom? E aí vocês vão observar a imagem para ver se a frase vai ser no affirmative, né? Ou negative, tá bom? Ler aqui também essa instrução aqui e observar as imagens, tá? Beleza. Aqui nessa página é até aqui mesmo. Depois, aqui, é sobre questions. Então, ó, aqui tem, vocês vão aqui completar, né, com o que tá faltando nessa conversation. Vocês vão completar o nome correto de quem, e no caso, né, não vai fazer isso. Na to, você vai completar também o quadrinho com o formato certo, né, o que eu preciso, o que tá faltando aqui. A 3
order the words to make questions, vocês só vão colocar as palavras em ordem para formar perguntas, tá? Então, não se esqueçam. Fica fácil aqui, por exemplo, quando o ponto de interrogação tá aqui, então você já sabe que isso fica no final, tem a letra maiúscula, né, que fica no início da frase. Então, tá bem fácil essa. A format the questions 1 to 4 in exercise 3 with the answers A to D. Depois que você formar as perguntas aqui, você vai relacionar quais perguntas são para essas respostas aqui, tá bom? Vocês vão colocar o número da frase aqui. A 5, complete the questions and write short answers. Então, vocês vão completar as perguntas, né? Então, o verbo to be, aí você vai observar quem é o sujeito da frase, o verbo que está aqui entre parênteses e dar respostas curtas, né? Que é o yes, I am, no, I'm not, ou yes, he is, no, he isn't, tá? 6, write questions with the words in the chart. Então, aqui, provavelmente, se não tiver um espaço na apostila, vocês vão precisar do caderno, mas aí vocês vão fazer perguntas utilizando, né, essas partes. Então, pode ser tanto com are quanto is, né? Você vai ver, dependendo de quem você está perguntando, quem você vai utilizar na sua frase, o going to, e aqui o final, tá? E aí, depois que você formar as perguntas, você vai responder essas perguntas, tá bom? Então, você vai precisar formar, ó, 1, 2, 3, 4, 5 questions, precisa ter 5 perguntas, tá? E aí, vocês vão responder essas 5 perguntas, tá? E aí, respondam então. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu tô no WhatsApp, podem me perguntar, fiquem à vontade, tá bom? Na nossa próxima aula da semana que vem, nós vamos corrigir. Então, eu acho importante vocês tentarem fazer sozinhos primeiro, para aí então eu corrigir, tá bom? Para que a gente não faça juntos. E aí, né, se alguém tiver aí alguma dúvida, talvez pode não perguntar e aí não entender, tá bom? Mas qualquer dúvida é só me chamar, pessoal. Thank you very much.